Olá, tudo bem? Hoje é o Dia das Mães. Mais uma vez, parabéns para todos vocês. Parabéns especial para minha esposa, Terezinha, para minha mãe, Alice, para minha sogra, Dona Penha. Que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. No livro de Lucas, no Evangelho, no capítulo 7, há um episódio que fala como que Jesus se compadeceu de uma mãe. E essa história ela é conhecida por todo o tempo como a tragédia na vida de uma mulher que morava numa cidade chamada Naim. Jesus estava aproximando dessa cidade com os discípulos e quando ele vai chegando perto da cidade, ele vê que tem um cortejo fúnebre acontecendo. E junto àquele caixão tinha uma mulher chorando demasiadamente. Ela acabava de perder o filho e é uma mulher viúva. E ao longe, Jesus se aproxima já do caixão, compadecido pela dor daquela mulher, conforme o evangelista registra, e ele fala assim para ela: mulher, não chores. E aí ele dirige ao caixão e fala aquele corpo que estava ali: menino, levanta-te. E imediatamente o menino ressuscitou e foi aos braços da mãe. A gente dá para ver o impacto sobre isso. Mas o que importa para nós aqui agora é entender algo que somente nós humanos, daquilo que Deus nos permitiu ter e da forma como Ele também sente, que é a capacidade de poder amar, de sentir algo pelo outro, de sentir a dor, de sentir a alegria e de ter compaixão. Jesus ele curou desta forma e trouxe a vitória para essa mulher novamente, restabelecendo a vida do seu filho, porque ele teve compaixão daquela mulher. E pelo Dia das Mães e num mundo tão tecnológico como nós estamos vivendo, hoje eu fiz uma pesquisa que me chamou muita atenção. Nós estamos vivendo um mundo da tecnologia e isso cada vez mais vai ser impactante para toda a sociedade, para todos os indivíduos, em todos os meios, em todas as condições. E aí a minha pesquisa hoje, junto a um tema que é o Dia das Mães. E aí eu perguntei a um desses dispositivos de inteligência artificial, começando por uma pergunta da seguinte maneira: você consegue sentir a dor de uma mãe quando está passando por uma tragédia familiar, de um filho envolvido nas drogas, ou que está preso, ou que está passando por um momento que não consegue nem dimensionar aquilo que possa ser ou não recuperado para essa família? Você consegue sentir o que é uma mãe, uma mulher que passa por tormentos no trabalho, por humilhação, passa dentro da sua própria casa, sendo abusada, mas vai mantendo a sua força para poder manter a sua casa e os seus filhos? Você consegue sentir isso? Aí aquele dispositivo de inteligência artificial, ele falou assim: olha, eu não consigo sentir, mas eu consigo imaginar pela estatística de tudo aquilo que eu fui registrando, o quanto que isso é difícil e quanto que se pode, às vezes, tomar algumas atitudes. E assim ele foi discorrendo. Aí eu fiz uma pergunta novamente, falei assim: olha, você não acha inconveniente você querer tratar um tema daquilo que você não tem capacidade para sentir, daquilo que você não consegue ter compaixão, daquilo que você não consegue saber exatamente o que pode estar acontecendo ali, apenas viver por estatística? E aí me responde novamente a inteligência artificial: você tem razão, eu jamais vou conseguir sentir alguma coisa, porque essa é a minha característica, mas eu vou continuar tentando buscar aperfeiçoamento de informações, de conhecimentos para tentar ajudar. Olha que coisa séria. Olha que tragédia que pode ser isso. Imagine que daqui a pouco tempo nós vamos ter famílias e filhos muito mais com um olhar de atenção para as mães chamadas artificiais. Aonde os filhos, que hoje, mais do que a grande maioria do seu tempo, está conectado, ele vai buscar informações e conselhos não mais com a sua mãe que sente, mas com aquela que é a sua mãe artificial e que está sobre informações de estatísticas, sobre influências de algoritmos. É isso que nós estamos como grande desafio para a humanidade.
E eu vejo a humanidade sem mãe, uma humanidade sem futuro. Porque o princípio para uma casa é que tenha a condição de ter a mãe, de ter o pai, que são a base para dar a qualquer indivíduo a capacidade de entender, de desenvolver relacionamento e de a capacidade de ser humano. E Deus fez isso por nós. Porque Deus, ele se tornou humano como nós, para se aproximar ainda de nós e falar assim: eu consigo sentir o que você sente, as suas dores. Eu consigo demonstrar para você que eu consigo sentir aquilo que você vive, porque eu vim viver como você. Só que ele não veio apenas querer viver como nós, mas ele quis abrir com nós um laço de intimidade para que a gente possa viver aquilo que ele vive. Só Deus pode fazer isso. Uma inteligência artificial vai querer que eu e você vivamos o que ele vive? Sobre um algoritmo? E o mundo está ficando refém disso. Para mim, o grande tema que nós temos capacidade para poder cada vez mais buscar uma evolução enquanto há tempo, é não perder a sensibilidade por isso. Nós precisamos de mães verdadeiras que tenham sensibilidade, que continuam tendo sensibilidade pela sua família, pela sua casa, pela sociedade, porque são mães que serão e continuarão sendo transformadoras, mães que serão regeneradoras e muito mais poderosas, como essa, a viúva de Naim, que havia acabado de perder um filho, mas quando Jesus teve compaixão dela e devolveu a vida do filho para ela, não tenho dúvida que ela se tornou muito mais poderosa. Então, mães, Deus quer sempre devolver o seu filho para você. Confie nisso, seja qual momento que for, qual desafio que for. Deus quer sempre devolver o seu filho para você. Pela fé, viva isso continuamente. E Jesus é aquele que não é uma inteligência sobrenatural. Ele é Deus e é um ser vivo. E ele consegue demonstrar para nós que ele sente o que sentimos e nos leva a querer sentir aquilo que ele sente. Porque pela compaixão dele, seremos quebrantados pelo amor dele, para que possamos viver o amor dele. Feliz Dia das Mães. Um forte abraço.